Giornale Giovanna Felici. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos, Vivacity Arquitetura e Unimed Santa Maria. Bloco Direito. Um convite. Sul Contábil, Assessoria Empresarial e Shelly Mavi. O Bloco Direito de hoje apresenta os esclarecimentos jurídicos e a competência da advogada doutora Juliana Vedovotto. Formada em Direito pela Unifra, atual UFN, especialista em Direito, atuante há mais de 10 anos na área do direito civil, com foco na advocacia preventiva e extrajudicial. Uma honra recebê-la aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, doutora Juliana Vedovotto. A honra é minha, né, estar presente aqui. Agradeço o convite de estar presente contigo, que é uma pessoa que, para mim, é referência na comunicação social em Santa Maria. Fiquei muito lisonjeada. Muito obrigada pelas palavras. Queremos compreender hoje um pouco do seu cotidiano. Como é a sua atuação diária na resolução de conflitos extrajudiciais? Bom, hoje o foco do escritório é o cliente. Então, o que acontece, né? Eu tenho como parâmetro que todas as demandas que os clientes me tragam, a gente tente resolver de forma consensual. Por quê? Porque o resultado é mais efetivo, que tu possa entregar para o teu cliente, é mais rápido, causa até menos sofrimento ao cliente. Hoje eu faço uma advocacia, que eu costumo dizer, uma advocacia mais artesanal. O que é advocacia artesanal? O cliente procura o escritório, eu trabalho com demandas de direito civil, o cliente procura o escritório, leva o caso dele, eu faço uma análise detalhada do problema do cliente e traço para ele algumas estratégias. Sempre o quê? Buscando o que for mais prático, mais rápido e sempre trabalhando com muita discrição, porque eu acho importante, né, que a gente sempre tenha discrição ao caso do teu cliente. Importantíssimo. Mas hoje o objetivo é trabalhar com as demandas consensuais, extrajudiciais. Se trabalha no escritório com muito inventário extrajudicial, confecção de instrumentos. Por quê? Porque não que a gente não acredite na efetividade do judiciário, mas o judiciário ele serve e está lá para realmente decidir aquelas questões que são realmente necessárias e dependam, né, de intervenção superior. No caso, essas questões de dia a dia, que a gente pode sentar o cliente, sentar herdeiros, a gente tenta conciliar todo mundo. Ótimo, e esta opção pela advocacia artesanal, né, ela estreita muito o vínculo com o cliente, né, e qualifica o trabalho que já é um trabalho personalizado. Porque a advocacia ela é uma relação de confiança, né? Eu tenho clientes muito antigos e a gente acaba tendo uma relação muito estreita com o cliente, uma relação de extrema confiança. Por isso eu também privo muito lá no escritório pela discrição dos casos dos meus clientes, né? Eu sou uma advogada mais discreta assim, no perfil de trabalho, porque eu acho importante e procuro ser sempre resolutiva, porque a advocacia ela é muito satisfatória, principalmente quando tu entrega e consegue entregar para o teu cliente um resultado até além daquilo que ele esperava, né? Sim, que ele está aguardando. Então, como você falou, estudando caso a caso, né? Isso. Só podemos ter como resultado... Porque nenhum caso é igual ao outro. Na prática, eu posso até falar isso, assim, com o tempo que eu tenho de advocacia, nenhum caso é igual ao outro, né? Cada caso tem suas singularidades. Então, a gente faz a análise específica do que o cliente está pretendendo no momento, do que pode ser mais satisfatório para ele no resultado e assim. A necessidade daquele momento. Daquele momento, exatamente. Eu falava sobre a contrapartida, que é o cumprimento das demandas com rigorismo, né, que elas necessitam. Muito bom. Você advoga com um foco no direito de família, direito sucessório, né? E o escritório abriga vários serviços. Hoje nós vamos falar especialmente de um deles que está sendo muito procurado e começou a ser mais procurado ainda em função da Covid-19, que são os testamentos. O que acontece, né? Com a Covid-19, a partir de março ali de 2020, os clientes começaram... Eu sofri uma enxurrada de questionamentos sobre testamentos,
né? Os clientes começaram a se preocupar mais com os seus patrimônios. Então, tu tem aquele perfil de cliente mais arrojado e o perfil de cliente mais conservador. Sim. O mais arrojado geralmente já procura, né, colocar todo o patrimônio numa holding familiar, que é uma empresa que vai administrar esse patrimônio, mas o mais conservador, ele sempre quer saber sobre os testamentos. Então hoje o que a gente indica, né, e vem indicando para os clientes, porque a Covid, o que aconteceu com a Covid? A Covid trouxe uma série de óbitos inesperados, logicamente, né, naturalmente, pelo contexto da pandemia. De como ela se apresentou, né? E acabei tendo uma enxurrada de inventários no escritório e já te detalhando, assim, a maioria deles, inventários consensuais, né? Porque eu sempre vou para esse lado, né? De juntar os herdeiros, a gente chegar a um acordo. Então, o que aconteceu? Os clientes começaram a perguntar sobre os testamentos. Quando o cliente pergunta sobre o testamento, a gente indica, né? Geralmente o advogado indica o testamento que é o mais seguro, que é o testamento público, por uma questão de segurança jurídica mesmo. Então, o testamento público, o teu cliente, a gente alerta o cliente do que ele vai poder testar, né? Ele sempre tem que observar ali a questão dos herdeiros necessários, que está lá no artigo 1845 do Código Civil, cuidando sempre, né? Se ele tem ascendentes, descendentes e cônjuge, para testar só 50% do patrimônio. Não tendo nenhum desses três, não tendo herdeiros necessários, ele vai poder testar a totalidade. A gente orienta, né, de acordo com o caso do cliente, se ele tem família, se ele não tem, e explica quais são as necessidades para que ele venha a lavrar. E se o cliente não está confortável para lavrar um testamento público, ou por exemplo em Santa Maria, ele pode lavrar em qualquer tabelionato do país, né? A gente também orienta, caso o cliente queira se preservar. Mas também, o que eu faço lá no escritório, né, Giovana? Eu alerto para aquilo que está atrás do testamento público. O que está atrás de um testamento público e que eu já me deparei com casos práticos e assim, na minha vida, na atuação como advogada. O que está por trás do testamento público, né? Geralmente a família não sabe que tu decidiu fazer um testamento público, né? Uma liberalidade tua, é um ato pessoal, tu não pode fazer um testamento público por procuração, ninguém pode fazer por ti. Mas geralmente o testador, ele não quer que a família saiba, né? Ou que ele está organizando essas questões. Que ele está organizando, ou que ele determinou um patrimônio, uma parte maior para um herdeiro específico, que vai ser legatário, enfim. E daí, quando ele vem Porque é o momento que ele distribui o seu patrimônio, né? Ele faz uma distribuição prévia, assegurando sempre a legítima dos seus herdeiros necessários, né? Quando ele tem, que é aquele 50%. Porque isso ele não pode abrir mão. Se ele, na verdade, ultrapassar esse 50%, o testamento é nulo. Mas é o que a gente explica para o cliente. Daí, quando ele vem a faltar, porque o cliente, o que ele tem na cabeça dele? Que ele faz um testamento público e que o testamento público, quando ele vier a faltar, o herdeiro vai lá, apresenta e está tudo resolvido. Não funciona assim, né? O testamento público, primeiro, na grande maioria dos casos, a família não sabe. E a gente acaba descobrindo, quando a gente começa a elaborar o formal de partilha para apresentação do inventário, é obrigatória a consulta, né, na central de testamentos da existência ou não de testamento público. E a gente acaba, às vezes, se deparando, a gente pergunta para a família, tem conhecimentos, deixou testamento público? Não tem, tenho certeza que não tem. Daí a gente vai, faz a consulta na central e verifica a existência de um testamento público. Daí faz a busca do testamento, e o que o cliente não tem em mente quando ele vem procurar, que a gente deixa bem claro depois, é que o testamento público, ele é um instrumento que não é simplesmente a família vai lá, resolve. Não, o testamento público, ele tem que passar pelo crivo do judiciário, né? O judiciário tem que analisar o instrumento, o Ministério Público tem que verificar, na condição de fiscal da lei, se o testamento atende todas as questões legais. E isso traz um envolvimento para a família, sem falar na frustração que traz, quando a família não sabe e não tem noção de que essa pessoa deixou um testamento público. Deve ser impactante, né? Recentemente eu tive um caso, né, de uma cliente, filha única.
o pai com uma companheira e elas cumprindo o contato, mas ela não tinha noção que o pai tinha lavrado um testamento público. E daí, além de tu ter que lidar com a dor da perda daquele familiar, tu acaba lidando com uma certa decepção, porque tu tem certeza, ela me dizia, eu tenho certeza que ele não tem um testamento público. E daí tu verifica o testamento, que ele tem todas as condições legais. É uma surpresa indesejada. E daí vai fazer o registro e o cumprimento no judiciário. Então, só depois do registro do cumprimento é que a gente consegue habilitar ele no inventário. Então, não é uma questão tão simples. As pessoas perguntam, a gente orienta, é uma faculdade do testador, né? Ele decide o que é melhor para o seu patrimônio. E essa orientação jurídica é muito importante para não acarretar em nulidade também do testamento, né? Isso, o próprio tabelionato também faz todo o filtro, né, das informações que a gente repassa, né, para a tabeliã, ela faz o filtro, ela também tem para que tudo esteja dentro da lei. Também tem os seus meios de proteção para a validade desse testamento, né, como requisitar o testador, por exemplo, só um exemplo, o atestado de sanidade mental, para ter plena consciência que a pessoa tem ela pode, clareza, né, pode para se assegurar que tem clareza do que está fazendo, assinando, né, o testamento. E daí tem as outras, o que acontece também, que eu já tive casos práticos, é muitas vezes o legatário, aquele que está recebendo, né, não querer receber o seu legado porque não se sente confortável perante os outros. E daí o que a gente faz? Não considera justo. Não considera justo, daí não há problema também. A gente faz, né, eu já fiz em vários casos práticos, a gente faz a renúncia de legado. Né, o legatário renuncia ao seu legado e daí passa a abertura de renuncia àquela vontade. Exatamente. Né? E qual o perfil dos clientes que são atendidos através do seu escritório? Hoje, na verdade, o escritório ele tem mais como perfil de clientes profissionais liberais, profissionais da área da saúde, né, e empresários. O escritório, eu não trabalho com ações de massa, né, não é um escritório porta aberta, como eu digo. Hoje a minha advocacia, ela é uma advocacia, como eu já tinha até falado, mais artesanal. Eu gostei desse termo, advocacia porque artesanal. O que acontece? Eu faço um trabalho bem detalhado para os meus clientes, né, quem trabalha comigo, os meus clientes sabem que eu não trabalho com modelo. Não existe isso no meu escritório, né? Cada caso é um caso, cada um tem sua singularidade no tratamento. E é uma atuação bem peculiar, né, da sua parte. E daí, então, hoje a minha advocacia, ela é a advocacia de indicação, né? O escritório está estrategicamente localizado num ponto mais perto, que eu fique mais perto dos meus clientes. Porque eu acho importante também que o advogado, ele tenha esse espaço para atender os clientes, né? Ele tem que estar perto, não só de forma online. Depois da pandemia ficou muito em voga isso. Óbvio que eu faço muitas reuniões online, via telefone, a gente conversa via telefone, mas o contato pessoal, ele nunca é suprido no meu ponto de vista. Ele é insubstituível. Insubstituível. Então, hoje está localizado ali no prédio da Unicred, né, no 5º andar, na sala 504, e ali eu fico mais próximo dos clientes, principalmente os médicos, né, que os médicos, eles não têm tempo de estarem correndo em função da rotina bem atribulada. Os cumprimentos das suas agendas, né? Isso. Então eu fico ali, né, à disposição e faço o meu trabalho diariamente. E da melhor forma. Da melhor forma e apesar das relações virtuais, do atendimento online, da precisão tecnológica, elas serem resolutivas e que não onera o tempo dos envolvidos, no interior do estado as relações ainda são mais calorosas. Isso. E eu considero esse fato muito importante. Eu acho que é insubstituível o contato, né? Claro que se não for possível, né, tem relações que se consegue resolver com atendimento online, mas o presencial, né, o olho no olho, até porque advogar, além da sua competência, né, você estabelece uma relação de confiança. Exatamente. E os grandes centros, eu acredito que eles já perdem essas características, né, do olho no olho. E como você falou, estando localizada no centro empresarial, Almiro Beltrame, né, este endereço ele possibilita com que o seu cliente ele fique próximo a você, né, tenha essa aproximação para quando necessário for, né, para os clientes que realmente tenham essa prática e que se sintam mais confortáveis. Então,
Excelente a sua forma de atuação. Obrigada. Eu prefiro tratar pessoalmente com o cliente, né? Eu não consigo terceirizar muita coisa, eu tenho um perfil mais centralizador. Talvez é um defeito de atuação meu, mas que não atrapalha nos processos que eu acabo atuando. Não é um defeito, é o perfil. Eu tenho um perfil bem centralizador, assim, né? Eu sou bem autocrítica em relação a isso. Mas eu prefiro ainda essa forma de contato para que essa relação de confiança seja sempre estreitada, porque no momento que o cliente não tem mais confiança no advogado, ele não tem o porquê de permanecer contigo, né? Hoje a gente tem vários colegas competentes também no mercado, então hoje eu trabalho dessa forma. Com certeza, é uma relação de respeito, né? Exatamente. Ética e confiança. Isso, e a advocacia, ela possibilita que a gente aguce muito a empatia, né? Porque tu tem que te colocar no lugar do outro, tu tem que ouvi-lo, por isso que eu gosto de fazer esse contato pessoal. Então, assim, tu tem que ser empático, se colocar no lugar do teu cliente e procurar a melhor solução para o problema dele. Compreender a realidade dele. Exatamente, como se fosse o teu problema. Na verdade, lá no escritório, o problema do meu cliente é meu problema. É assim que eu trabalho. Muito bem. Agora vamos falar de empreendedorismo jurídico versus empreendedorismo familiar, né? Queremos saber como você concilia a sua rotina, né, a sua atividade profissional com a maternidade, né? Uma vez que você é mãe de gêmeos. Isso. É mãe do Martim e do Matias, isso, que acabaram de completar 1 aninho de idade no dia 14 de abril. Os pequeninos lindos aí, um encanto para a sua vida, para a sua família, né, uns amores. Nós queremos saber como você concilia as suas atividades da advocacia com a maternidade. Bom, a gente dá um jeito com muita organização e disciplina, né? Em 2020 eu fui agraciada com essa gravidez univitelina, que a gente chama, né? Que é os chamados gêmeos idênticos, assim, me senti abençoada. Eu acompanhei a sua gestação. Obrigada. E no primeiro momento eu tomei um choque, assim, porque eu sempre trabalhei muito e não sabia como ia ser a partir de então, quando eu me deparei grávida de gêmeos, né? Um choque de realidade. Um choque de realidade. No início foi bem trabalhoso, assim. No início da gravidez eu passei um pouco mal, depois eu consegui trabalhar até o final da minha gravidez. Os gêmeos nasceram saudáveis. E os 2 primeiros meses foi mais trabalhoso, mas eu consegui trabalhar em home office. E hoje eu trabalho integralmente no meu escritório, né? Aliando essa rotina de trabalho, claro, a gente tem que ter muita organização e muita disciplina. Sim. Mas eu alio a rotina de trabalho com a rotina familiar. Durante o dia eu estou no meu escritório, cuidando das demandas dos meus clientes. E quando eu chego em casa, exclusivamente eu estou em dedicação aos filhos, né? Aos meninos. Porque eles precisam de mim, né? Certamente. E tudo acontece em dose dupla, não é? O choro em dose dupla, o mamar em dose dupla. A falta de sono em dose dupla, tudo em dose dupla. A fralda, a troca de fralda em dose dupla, né? E quando tudo isso depende de você, deve ser uma correria. É uma correria, incrível. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito boa na minha casa, né? Da pessoa que trabalha lá, das avós, tem todo mundo para ajudar, todo mundo contribui, é super gostoso, assim, né? Eu sou muito grata a todo mundo que me ajuda. Sozinha não conseguiria, Não tem como. Até porque você necessariamente passa o dia fora. Fora. E quando chega em casa, você tem que dedicar-se a eles. Né? Além de dar o carinho, o amor e receber também, né? Eu faço questão... São lindos presentes que você recebe no final do dia. Eu faço questão de quando eu chego em casa, eu faço a questão dela aqui em torno de 6h30, 7 horas, eu faço a questão de largar tudo para ficar com os meus filhos, né? Para brincar, para me fazer presente, mesmo que eles durmam ali em torno de 9 horas. Mas a maternidade me fez muito bem até como profissional, porque a maternidade ela traz pra gente a valorização daquilo que é essencial. Né? Antes eu pensava só na Juliana, né? A gente pensa só, a gente não acaba sendo um pouco egoísta. Depois que tu vira mãe, mas é normal. Tu volta o teu olhar só para aquilo que é essencial. Então muita coisa deixa de ter significado que tinha antes, né? Sim. Então hoje o que importa? O significado é maior, né? Hoje o que importa primeiro são os meus filhos, sem sombra de dúvidas, né? A minha família e o trabalho. E o resto é o resto, como eu digo, né? O importante é eles terem saúde, se desenvolverem bem, são crianças sadias. Então, assim, para mim isso não tem preço. Isso é o fundamental, né? E trazer este assunto aqui no Giornale é interessante, importante,
para mostrar de que é possível trabalhar, é possível ser mãe de gêmeos e ainda advogar. Isso, né? eu muitas vezes fui a audiências no fórum, que eu me lembro das colegas advogadas, sempre com um filho, ou com um bebê, ou com 2, e às vezes eu ficava pensando, nossa, como é que ela consegue? Claro, eu nos compromissos que eu tive desde o nascimento dos meninos, eu os deixo em casa, porque, como eu te falei, eu tenho uma boa rede de apoio, mas também a gente tem que respeitar, né, aquela colega ou qualquer mulher que precise levar os filhos para trabalhar, porque é uma missão muito difícil ser mãe. Com certeza. Não é porque é muito trabalhoso, mas o teu filho, ele precisa de ti. Então, muita gente não tem essa condição. Precisa da energia da mãe, né? Precisa da mãe, sempre, né? Você está de parabéns, né? Legal. E quando a gente fala em trazer este exemplo, a gente fala no exemplo de planejamento, de disciplina, né? De organização, né? De doação. É nesse exemplo que o segredo para criar gêmeos é disciplina, organização, colocar rotina, porque senão vira o caos, mas é muito gostoso, né? Tudo acaba sendo divertido. Que bom, que bom. Doutora Juliana, obrigada por permitir que os nossos telespectadores tenham acesso a essas informações, né, da sua vida pessoal e, naturalmente, da sua vida profissional, né, que hoje passaram a compreender mais sobre direito de família e sucessões. Foi um enorme prazer tê-la aqui no Jornal e volte sempre. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Na sequência, o bloco Saúde e Bem-Estar, com a presença do médico ortopedista e traumatologista Dr. Daniel Barros. Volto após o intervalo.